Segundo bloco da aula do dia 13 de maio de 2021. Bora continuar falando sobre domicílio. Então, vimos no artigo 73 a possibilidade do domicílio itinerante, e agora no artigo 74, como eu já tinha adiantado e dado esse spoiler para vocês, a possibilidade de mudança de domicílio. Então, o artigo 70, quando ele fala em ânimo definitivo, já tinha criticado com vocês que esse ânimo definitivo não é tão definitivo assim. Esse ânimo definitivo, ele tem a ver com algo habitual. Então, o artigo 74 deixa isso mais claro ainda. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de mudar. O domicílio residencial, como eu disse, ele também é chamado de domicílio voluntário. Você está ali porque quer, você está ali porque precisa, mas ninguém necessariamente está te obrigando a ficar ali. A gente vai ver que, inclusive, tem as hipóteses do domicílio necessário, que são diferentes. Mas o domicílio residencial, ele pode ser alterado. A primeira parte do parágrafo único, ela pode soar meio estranha, mas ela pode também ter aplicação prática. A segunda parte do parágrafo único é o que a gente vive realmente. Nós, a grande maioria aí dos mortais, seres humanos paridos por uma mulher, é o que vai acontecer. Então, vamos ver a primeira parte. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Você imagina quem é que faz isso, de comunicar às municipalidades que você está saindo. Então, estava eu em Teresópolis e fui estudar em Nova Friburgo, também região serrana do Rio de Janeiro. Fui até a prefeitura de Teresópolis e disse: vim aqui cumprir a primeira parte do parágrafo único do artigo 74. Na época não tinha nem o Código Civil de 2002, ainda era o de 16. Mas, enfim. Se eu chegar lá na prefeitura e falar, olha, eu estou indo para Nova Friburgo, eles vão virar e falar, capaz de me mandar para assistência social, achando que estou pedindo passagem, né? Chego lá em Nova Friburgo, procuro a municipalidade, procuro a prefeitura, a sede, né, do Poder Administrativo Municipal. Cheguei. Como assim cheguei? Eu estou aqui para cumprir a primeira parte do parágrafo único do artigo 70. Quem é que avisa as municipalidades quando está deixando ou que está chegando em certa localidade? O que eu já vi na prática mais parecido com isso foi, sobretudo, para fins fiscais, sobretudo junto à Receita Federal, você comunicar, e inclusive os Correios são muito bons nesse sentido, de você comunicar a mudança da sua sede enquanto pessoa física, enquanto pessoa natural. Por exemplo, a minha mãe, 2 anos atrás, ela teve uma doença e ela veio para Minas Gerais e não retornou para o Rio. Então, nós providenciamos, junto aos Correios, a mudança desse domicílio fiscal dela, inclusive para fins de imposto de renda, para constar que ela está morando aqui, que ela está fazendo tratamento. Então, foi uma forma oficial de comunicar a mudança de domicílio. Mas, na maior parte dos casos, o que vai acontecer é a segunda parte aqui do parágrafo único. Ou, se tais declarações não fizer, e praticamente ninguém faz, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Direito à prova. Então, quando você vai fazer um cadastro em qualquer lugar, o mais comum que tem é pedir identidade, CPF, comprovante de residência. Vai dar entrada numa ação, num processo, no fórum, primeiro documento que o advogado te pede. Identidade, CPF, comprovante de residência. Então, como é que eu demonstro que eu mudei do ponto A para o ponto B? Uma conta de luz. Internet, por que não? Quem é que vive sem internet hoje? Pode ser conta de água, o contrato de locação para onde eu me mudei. Eu comprei uma casa nova, a escritura dessa casa nova. Enfim, nesse sentido, eu tenho essa formalidade. Pode ser, porque eu comprei uma casa nova, eu fui até a prefeitura, fui até o setor de tributação, e lá eu comuniquei, olha, está aqui a escritura, então a partir de agora, por favor, o IPTU no meu nome. Acabou que eu comuniquei à municipalidade a minha mudança de domicílio, de uma forma oblíqua.
Eu não estava preocupado em cumprir a primeira parte do parágrafo 1 do artigo 74. Eu queria que o IPTU viesse sob a minha titularidade, mas acabou que eu cumpri. Então, a mudança de domicílio é uma liberdade. O domicílio residencial, ele é voluntário. Então, aquele ânimo definitivo não é tão definitivo assim, pode sofrer mudança, pode sofrer alteração, de forma expressa ou tácita. De forma expressa, comunicando às municipalidades. De forma tácita, pelas circunstâncias provadas aí, sobretudo, contrato de locação, conta de luz, conta de água e por aí vai. Sem grande dificuldade nesse sentido. Artigo 75. As pessoas jurídicas, elas também têm domicílio, elas também têm uma sede. A gente já trabalhou isso quando da leitura lá do artigo 41, por exemplo. Da União. União, estados e municípios são pessoas jurídicas de direito público interno, chamados de administração pública direta. Então, a sede, o domicílio da União, Distrito Federal. Estados, territórios hoje eu não tenho mais no Brasil, mas então estados, as respectivas capitais, a gente já trabalhou isso. Município, o lugar onde funcione a administração municipal. Aproveitando aqui para lembrar, né? Prefeitura não é pessoa jurídica de direito público interno. Prefeitura é prédio. Prefeitura é sede administrativa. Prefeitura é domicílio do município, mas a pessoa jurídica é o município. Para as demais pessoas jurídicas, então eu tenho autarquias, eu tenho associações públicas, eu tenho empresas públicas, eu tenho sociedades de economia mista, tenho as associações de direito privado, as sociedades empresariais, as fundações, os partidos políticos, as organizações religiosas e as firmas individuais. Todas as outras pessoas jurídicas. Inciso 4. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Então, a sede da pessoa jurídica, que não componha a chamada administração pública direta, vai ser aquela determinada pelo seu estatuto ou pelo seu contrato social, ou ainda onde tiver um centro administrativo. Parágrafo 1º, ainda falando do artigo 75 do Código Civil de 2002. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, é muito comum eu ter, inclusive, uma pluralidade de domicílios para uma mesma pessoa jurídica. Quando eu cheguei em Minas Gerais, há mais de 17 anos, eu vim trabalhar para uma multinacional, na época chamada Holdersim, que pouco tempo depois virou Holcim, e hoje é a Lafarge Holcim. Mas na época que eu trabalhei, era a Holcim Brasil S.A. Então, o início da minha vida profissional foi junto a essa multinacional e ela tinha vários estabelecimentos. Ela tinha uma fábrica em Barroso, ela tinha uma fábrica em Pedro Leopoldo, ela tinha um depósito em Juiz de Fora, outra fábrica em Cantagalo, Rio de Janeiro, tinha um terminal em Marechal Hermes, vários estabelecimentos. Tinha um andar inteiro comercial em Belo Horizonte, e tinha a sede administrativa, o chamado Verbo Divino, em São Paulo. No estatuto, que aqui no caso era o contrato social da Holcim Brasil S.A., sede, domicílio, Verbo Divino, São Paulo. Significa que quando alguém fosse processar a Holcim, teria que mandar necessariamente a comunicação, a notificação, a intimação ou a citação, nesse caso, somente para São Paulo, Verbo Divino? Não, cada uma das unidades ela tinha autonomia, desde que tivesse uma estrutura administrativa, desde que tivesse alguma organização administrativa para poder receber aquele ato. Então, um funcionário da unidade Barroso, da fábrica de Barroso, queria processar a Holcim na Justiça do Trabalho. Ele ia até Barbacena, porque Barroso não tem justiça especializada, dava entrada lá
na junta trabalhista, a ação caía ou na primeira ou na segunda vara do trabalho. E para onde que eles mandavam a citação do processo? Não era para Verbo Divino em São Paulo. Eu recebia na fábrica de Barroso aplicação adequada do parágrafo 1º do artigo 75, uma vez que ali havia organização administrativa. Se não tivesse, por exemplo, depósito de Juiz de Fora, o depósito de Juiz de Fora não tinha administração, ele tinha o Zé. O Zé abria e fechava o portão do depósito. Então, apesar de ter um estabelecimento em Juiz de Fora, ali não poderia ser considerado domicílio porque não tinha qualquer forma de administração. A regra do parágrafo 2º aqui também é interessante, sobretudo hoje, com alguns contratos virtuais que a gente acaba fazendo. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se o domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento se situado no Brasil, a que ela corresponder. Então, vamos dizer que eu tenho uma empresa chinesa, uma importadora, exportadora chinesa, e ela não tem, propositalmente, ela não tem nenhuma sede administrativa no Brasil. Toda a administração dela está lá fora, está na China, está na Venezuela, está em Cuba, está em qualquer lugar, mas no Brasil ela não tem sede administrativa. No Brasil ela tem lojas, ela tem postos avançados, ela tem biroscas. E ali um funcionário que faz as encomendas, que manda as encomendas, mas esse funcionário não é administrador. Ele não é um coordenador, ele não é um supervisor, ele não é um diretor, ele não é um presidente, ele não é um gestor, ele não tem sequer poder para isso. Se houvesse outra administração, outra sede administrativa no Brasil dessa empresa chinesa, ainda que longe daquela birosca, daquele trabalhador, só tem em São Paulo. São Paulo seria o domicílio, porque é a sede administrativa dela no Brasil. Mas se ela não tiver sede administrativa nenhuma no Brasil, parágrafo 2º, qualquer agência, qualquer loja, qualquer estabelecimento, qualquer portinhola que ela tiver aberta, vai poder ser considerado domicílio, inclusive para eu sair fora de regras aí, né, de precatórios internacionais. Então, para facilitar, sobretudo, a vida processual, parágrafo 2º do artigo 75 do Código Civil. Artigo 76, o chamado domicílio necessário. Algumas pessoas, conforme o Código Civil de 2002 quis, e por razão e inteligência assim estabeleceu, ele possui o chamado domicílio necessário. São o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O incapaz, a gente estudou, artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Artigo 3º, absolutamente incapaz, os menores de 16 anos de idade. Então, a criança ou o adolescente até os seus 16 anos incompletos, ele é absolutamente incapaz. E onde é que vai ser o domicílio dele? Onde é que vai ser a sede dessa pessoa natural? A sede dessa pessoa natural vai ser junto com o seu representante. Então, hoje, inclusive, é muito comum no Brasil, até em caso de divórcio, a guarda compartilhada, que é comumente confundida com a guarda alternada. A guarda compartilhada tem a ver com poder e responsabilidade sobre a criança. Então, significa que vai ficar uma semana com outro? Não. Um dia com um dia com outro? Não. A guarda compartilhada tem a ver com poder de decisão na vida da criança. Diferente da guarda alternada, que é o que todo popular acha que é a guarda compartilhada. E é comum que a gente coloque na guarda compartilhada que ainda assim o endereço de referência é o endereço da mãe. Portanto, domicílio necessário do incapaz, domicílio necessário da criança, com seu representante, nesse caso com sua mãe. Se não tiver mais papai, se não tiver mais mamãe, vai ser o endereço do tutor, de quem representa ela, ou se já foi maior 16, menor 18, do assistente. Servidor público. O servidor público, ele é aprovado em concurso público, ele é classificado, aprovado, ele é chamado,
e é feita a sua nomeação. Inclusive, essa expressão antigamente era mais conhecida, lotação. Quem aí é professor municipal, professor estadual, era muito comum, lotado no colégio tal, lotado no colégio estadual tal, lotado no colégio municipal tal. E ali acabava sendo o seu domicílio necessário. O servidor público, ele trabalha para a coletividade. Então, é fácil de ser localizado. Um policial militar, tá aqui, é a terceira regra, né? O militar. Um policial militar que precise testemunhar numa audiência criminal fundamental, dependendo do caso, ele que viu, ele que acompanhou, ele que efetuou a prisão, foi o primeiro a chegar no local, prestou apoio. Então, para onde que o juiz vai mandar uma intimação para que aquele policial seja ouvido como testemunha? Não vai mandar para a casa dele, não. Não vai usar a regra do artigo 70, não. Ele também não vai usar a regra de domicílio profissional, apesar da semelhança, mas aqui é mais do que um domicílio profissional, aqui é um domicílio necessário. Vai chegar a intimação dele lá no 9º Batalhão, e quem receber essa intimação tem a obrigação de se virar e entregar para ele, sob pena, inclusive, de responder perante o judiciário por não ter destinado. Por quê? Chegou o dia da audiência, o policial não compareceu. O juiz vai querer sentar os ferros no policial, e a primeira coisa que ele vai responder é: eu não recebi nada. E aí, quando for conferir no processo, quem recebeu? Quem recebeu a intimação foi o cabo Zezinho. Cabo Zezinho, por que você não passou para frente? Eu passei. Está aqui a mensagem que eu digitalizei, escaneei e mandei a mensagem para o sargento fulano. Sargento fulano. E vai em cima do sargento. O sargento passou para o tenente passou para o capitão. E o capitão parou com a intimação e não mandou intimar o soldado para audiência, o capitão vai responder. Porque ali no batalhão é um exemplo de domicílio necessário do militar. O que chegar de correspondência para ele ali tem que ser encaminhado para ele. Presume-se que vai chegar na mão dele, sob pena de responsabilizar quem assim não cumprir. Adoro essa expressão, né? O marítimo. Quem é o marítimo? Né? O marítimo deve ser o Aquaman. E aí o domicílio necessário dele é em Atlântida, né? Ou então o marítimo é o Bob Esponja, né? Que mora lá no fundo do mar, no Abacaxi. Tá aí, o domicílio do marítimo, se for o Bob Esponja, é o Abacaxi no fundo do mar. Não é assim? Não. O marítimo aqui não tem nada a ver com Aquaman, nem com Bob Esponja. O marítimo aqui é alguém que trabalha em alto mar, numa embarcação, por exemplo. E ele fica meses e meses e meses em alto mar. Então, aquele barco dele tem um registro em terra firme. E é para lá, geralmente um escritório, ou a sede de alguma empresa, ou a filial, enfim. Existe uma matrícula da embarcação em terra firme. Então, o oficial de justiça ele não vai montar em cima de um jet ski e sair procurando no oceano onde é que está o marítimo, o marinheiro, o marujo, que está trabalhando em alto mar. Outro exemplo que eu poderia falar aqui é plataforma de petróleo. Muito comum, a Petrobras trabalha com isso. 15 dias em alto mar, 15 dias em terra firme. Nem precisa usar essa questão do marítimo, porque uma hora ele vai estar em terra firme. Agora, para quem passa meses e meses e meses em alto mar, difícil, né? Ter que ficar esperando ele voltar. Então, o oficial de justiça, se tiver que entregar uma citação, uma intimação, ele vai ver onde aquela embarcação está matriculada e o endereço que ela tem em terra firme, lá é o domicílio necessário do marítimo. Qualquer correspondência que chegar para ele naquele endereço, presume-se que a quem de direito vai fazer chegar nas mãos do seu destinatário final. E, por fim, o preso. Claro, o preso, ele está aí cumprindo uma detenção, está cumprindo uma reclusão, está recolhido. Então, para onde que eu vou mandar uma correspondência para o preso? Uma notificação, uma intimação? Eu sei muito bem para onde que eu mando e onde eu faço chegar ao seu conhecimento.
ele está em regime fechado, cumprindo pena lá no Mambengo, em São João del Rei. Beleza, vou mandar para o presídio. E quem receber no presídio, a administração, né, o diretor, vai fazer chegar ao conhecimento dele, sob pena de se entender com a justiça se assim não fizer. Tudo isso que eu expliquei para vocês é justamente a explicação do parágrafo único, que eu convido vocês a ler após a aula. Quem ainda não leu aí na tela, é claro. Artigo 77. O agente diplomático. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, o diplomata está lá fora. Ele tem a soberania respeitada. Então, ele não pode ser abordado, ele não pode ser preso, ele não pode ser interpelado lá fora. Quando ele alega extraterritorialidade, então, ele tem a opção de indicar perfeitamente. Nós vamos respeitar a soberania do seu país, nós vamos respeitar os seus privilégios como diplomata. Ele tem a opção de indicar o domicílio dele no Brasil, o último lugar onde ele esteve, onde ele tem endereço fixo. E se ele não fizer isso, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Então, o agente diplomático só se submete às autoridades do seu país, regra. Quando ele alega extraterritorialidade, surge a opção para ele informar o último domicílio no Brasil, ou, se ele nada fizer, se ele quedar, inclusive, silente, vai para o Distrito Federal. E lá no Distrito Federal, já que ele não deixa de ser, né, um agente do governo federal, a quem de direito vai fazer chegar até ele o ato formal que ele se recusou a receber lá fora. Por fim, artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio, onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. É o chamado foro de eleição das obrigações contratuais. É inábil para afastar normas de ordem pública, competência e hierarquia prevista na lei. Entendam, eu sou do Rio de Janeiro, contrato uma empresa de São Paulo para construir um prédio para mim em Minas Gerais. E no contrato ficou decidido que qualquer pendência existente, qualquer discussão, inclusive judicial, ela ocorreria na comarca da capital mineira, em Belo Horizonte. Mas o empreendimento é em Barbacena. As partes têm liberdade para acordar. As partes assim decidiram. E se não estiverem contrariando uma norma pública, vai valer o que as partes decidiram. O 9º Batalhão, por exemplo, faz um contrato administrativo, está certo. Não é regra de direito civil, é regra de direito administrativo, mas dá para entender o exemplo. Uma reforma lá da 13ª região. Ganha uma empresa de São Paulo, mas no contrato vai vir uma cláusula falando que quaisquer questões para serem dirimidas na justiça, as partes escolhem o foro da comarca de Belo Horizonte. Claro que aqui eu estou respeitando também uma ordem pública, que determina que quando o Estado for processado, ou a prerrogativa que ele tem, é a capital que manda. Mas acho que dá para vocês entenderem um pouquinho de foro de contrato. O que não pode acontecer é a seguinte situação. Comprei um produto pela internet, lá da Zona Franca de Manaus, abriu aquele box que ninguém lê, e ali estão os termos e condições de uso, ali está o contrato, eu rodo aquela barra de rolar toda, minto 2 vezes, clico ali, li e concordo com os termos e condições de uso, e dou OK. E ali no meio estava falando que quaisquer questões serão dirimidas em Manaus, na Amazônia. Eu não quero ir em Manaus, eu não quero ir na Amazônia, eu sou consumidor, eu sou a parte frágil, vulnerável dessa relação, e o Código de Defesa do Consumidor assegura que, nesse caso, o domicílio do consumidor é adequado para facilitar a sua defesa em juízo. Então, não é porque no contrato a gente escolheu que vai passar por cima da lei. Ok? Quaisquer outras dúvidas que vocês tenham em relação a domicílio, estou à inteira disposição para atendê-los. Leiam os artigos, façam suas anotações no caderno e, em caso de dúvida, após a leitura da doutrina, podem contar comigo.
Grande abraço, fiquem com Deus. Fui!